Você sabia que dá para controlar o Cloud Code remotamente direto do celular? Neste vídeo eu vou mostrar como conectar o Cloud Code usando uma VPS e controlar tudo pelo celular de qualquer lugar. E o mais importante, vamos proteger o servidor contra ataques e rodar tudo de forma estável. No final deste tutorial você vai ter uma VPS configurada, Cloud Code rodando remotamente, acesso total pelo celular, proteção contra ataques e mantendo rodando 24 horas, 7 dias por semana. O problema é que não dá para começar uma sessão do zero pelo celular. Ele te prende somente ao desktop. Ela precisa ser iniciada somente pelo computador, primeiro antes de assumir o controle pelo celular. Olha esse gráfico. No desktop você está a 95% de produtividade, mas no aeroporto, zero. No sofá esperando uma reunião, zero. E tem um detalhe importante que muita gente não fala. Não dá para começar uma sessão do zero pelo celular. Ela precisa ser iniciada pelo computador primeiro. Aí sim você assume o controle pelo celular. Esse é o limite físico que a gente vai quebrar hoje. Existem dois caminhos completamente diferentes para resolver esse problema. O primeiro é o método oficial da Anthropic, o Remote Control. Você digita um comando no terminal do seu computador e aí consegue continuar aquela sessão pelo celular ou qualquer outro dispositivo. Simples, rápido e gratuito. O segundo, que eu chamo de terminal eterno, você aloca um servidor na nuvem, configura a segurança e acessa via SSH pelo celular com o app Termius. E esse roda 24 horas, 7 dias por semana, independente do seu hardware. Aqui está o exemplo de como estamos rodando o Remote Control dentro da sua máquina. Você executa via terminal no comando do macOS, escrevendo /remote control, onde irá aparecer uma autenticação para você fazer direto do app do cloud, tanto o aplicativo iOS ou Android, e você vai ter a sincronização com o computador totalmente gratuito, sem VPNs. E aqui simula mais ou menos como que aconteceria. Você tem o terminal aberto, onde você vai digitar /remote control e a sincronização vai acontecer em tempo real dentro do seu aplicativo do cloud. Você vai ter que primeiramente confirmar via QR Code, por exemplo, com o link que ele envia no terminal para você fazer o scan pelo app do cloud e assim vai ter a sincronização totalmente feita. Aí você pode estar digitando de qualquer lugar, como por exemplo no zoológico, e o código vai estar executando até tempo real na tela de sua casa. E ele é compatível também com a ferramenta ESC. E aqui estou mostrando mais ou menos como é que é a arquitetura do projeto. O app do cloud, os servidores da Trophic, que não são necessários uma VPN, e o Mac local. E aqui está mostrando um exemplo do porquê ele é dependente do hardware. Ele tem zero configuração de rede, acesso total ao system file do seu Mac. Ele utiliza o processamento da própria máquina. E os contras dele é ele exige muita energia e a internet continuamente. Ele é restrito somente ao ambiente macOS e ele é impossível de iniciar a nova raiz do projeto remotamente. Ou seja, toda vez que você perde um projeto, você ao reiniciar um novo, você vai perder todo o histórico de conversa dele. E você não vai ter a possibilidade de tentar reaver todo o projeto da sua última conversa do seu histórico. Aqui mostra mais ou menos as fontes que eu retirei sobre a função do Remote Control. Também a função dele funcionar somente no macOS, que eu irei estar disponibilizando na descrição. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a VPS. A VPS é um terminal pessoal sempre ativo rodando na nuvem, no qual você vai poder sempre se conectar remotamente.
E aqui está mais ou menos as especificações técnicas da nossa VPS, que está todas lá listadas na Hostinger, tanto o ambiente KVM, o hardware da sua capacidade de memória RAM, que tem nos modelos KVM disponibilizados pelo site da Hostinger, e também você tem que selecionar lá o Cloud Code como software para a sua VPS. E também a questão do sistema operacional vai ser o Ubuntu Linux. E aqui mais ou menos está mostrando como é que é o conceito do terminal eterno, as suas stacks de ferramentas e o seu resultado que mostra que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui mais ou menos é como vai ser feita a instalação. Dentro da Hostinger, você vai selecionar em serviços a opção de VPS. Após isso, você vai selecionar os modelos lá de KVM e dependendo da que você selecionou, que a recomendada seria a KVM2, por exemplo, para iniciar, você vai selecionar Cloud Code e a sua região, que seria no Brasil no caso. E após isso, você vai confirmar que é o sistema Ubuntu, como estava lá descrito, e você vai confirmar no seu checkout de pagamento. E após isso, você vai criar uma senha para o acessar a sua VPS. E no próximo passo, você vai adicionar um scanner de malware para evitar ataques maliciosos. E depois, quando tiver tudo feito, você vai entrar dentro da sua VPS, onde ele vai estar mostrando o seu endereço, que é este aqui, e você vai ter o acesso por terminal, que é onde você vai fazer a maioria dos processos do Cloud Code e também a parte com relação à segurança, que nós vamos iniciar a discussão agora. Existe um problema sério quando você cria um servidor público. Em poucos minutos ele começa a receber centenas de tentativas de invasão automáticas. Então eu instalei um sistema que observa o comportamento dos acessos, detecta essas tentativas, analisando os logs do servidor e bloqueando automaticamente qualquer IP que tenta acessar várias vezes sem sucesso e bane automaticamente quem tenta fazer o login. Este repositório chamado Fail2Ban é um repositório que está no GitHub, que tem a função principal de ser o segurança do seu sistema ao utilizar a sua VPS junto com o Cloud Code. No caso, aqui seriam divididas em três camadas a questão de segurança do seu projeto. A camada um seria o bloqueio automático, que identifica e bane os IPs maliciosos que tentam ataques à força no seu servidor. A camada 2, que é o firewall UFW, é o principal responsável pela restrição das portas. Ele garante que apenas a porta SSH número 22 esteja aberta para a internet e todo o resto é bloqueado. E a camada 3 seria a camada de autenticação por chaves SSH, que seria a morte às senhas. Você poderia, no caso, estar desconectando qualquer tentativa de senha e ao invés disso, com essa chave SSH, você conseguiria entrar remotamente pelo servidor e acessar o seu Cloud Code. E apenas o seu dispositivo móvel que possui essa chave teria o acesso. E no caso aqui, seria como é que faríamos a instalação do Fail2Ban dentro do terminal da Hostinger. Você daria este comando primeiro, sudo apt install fail2ban-y, no qual seria instalado o repositório. E após isso, você daria este comando systemctl status fail2ban, que deveria aparecer mais ou menos com essa mensagem que mostra como é que está o status do seu sistema. E além disso, você terá a sua blindagem do seu IP público contra ataques, pois um servidor exposto é um alvo, e a defesa opera de duas frentes concêntricas para garantir a integridade total.
que seria no caso o FW, e a porta 22, com aqueles dois comandos que eu acabei de mencionar. E depois disso, você dará um terceiro comando depois de verificação do status, que seria esta: sudo ufwallow a porta 22, dois eixos comerciais, sudo ufwenable, que no caso seria a ativação daquelas portas, tanto a 22 quanto a da UFW, que fariam totalmente a segurança do repositório Feituban ser mais efetiva. E aqui, no caso, lá dentro da sua VPS, você pegaria o seu endereço, tanto por aqui ou por aqui, o root access, e você copiaria e colaria dentro do aplicativo Termius, que vai ser o próximo tema abordado aqui sobre o vídeo. Com o servidor seguro, agora vamos conectar o celular a ele. O app que faz isso é o Termius. O Termius é um cliente SSH moderno, disponível para iOS, Android, Mac, Windows e Linux. A melhor parte é que você não precisa pagar nada pelo aplicativo. A versão gratuita do Terminus já permite conectar ao servidor usando a autenticação por senha ou chave SSH. E tudo isso é o que precisamos para controlar o Cloud Code remotamente e usar pelo terminal de maneira 100% remota. Isso tudo já é o que você precisa para acessar a sua VPS. Além disso, ele tem autocomplete estilo IDE, cofre criptografado para suas chaves e proteção biométrica, Face ID ou Touch ID. E aqui são os planos do Termius. No caso, você já poderia estar usando o plano Starter, mas eu indicaria você utilizar esse plano de $10 por mês, que aí você teria todos os recursos, o cofre, a sincronização e a automação. Mas o plano gratuito já comporta para tudo isso que eu estou falando. E aqui seria a visualização quando você abre o app e você pegaria aquele endereço que eu mostrei do root ou da sua VPS e você colaria aqui antes de continuar dentro do seu aplicativo do Terminus. Aqui está mostrando basicamente o funcionamento dele de forma simplificada. Temos o autocomplete, que é sugestões estilo IDE para comandos de terminal. Temos a proteção biométrica, trava local via Face ID ou Touch ID. O cofre criptografado, que é End-to-End Encryption para chaves SSH. E a sincronização de multiplataformas, como eu tinha comentado, para iOS, Android, Mac ou Windows. E aqui estamos falando daquela parte sobre o SSH de morte às senhas, que seria o método antigo que está ensinando no tutorial de referência que eu vou deixar no link da descrição, onde ele primeiro configura via senha o seu arquivo pelo SSH e depois tem o segundo método que ele ensina no tutorial que eu vou deixar na descrição, que é a parte que ele vai eliminar o uso de senhas e você só vai conseguir ter o acesso remotamente somente com o seu dispositivo celular, pois vai estar conectado via SSH, que seria o Terminus Cofre, uma chave pública validada. E este é um dos comandos que vamos dar para autentificar o password para o SSH. No caso, você pegue este comando e coloque dentro do seu terminal da Hostinger, que aí você vai ter o menu de verificações para você fazer os testes e quando der a confirmação, quer dizer que você pode ir voltar lá no seu aplicativo,
desativar as senhas e ativar o seu SSH, que no caso seria o método novo. Agora temos o último problema que precisamos resolver. Se você fechar o terminal, o processo morre. A IR perde tudo. E se a conexão cair, perde todo o progresso? Não com Tmux. Você mantém sua sessão rodando no servidor, não importa o que aconteça com a sua conexão. É só reconectar e continuar exatamente onde parou. O processo continua rodando em background. Dentro do app do Termos, devemos dar esse comando aqui com o Cloud Code já funcionando dentro do Termos, apt install.tmux, onde vai aparecer dessa forma aqui, mostrando que o Tmux está instalado corretamente. E após isso, aqui estamos mostrando como é que é o funcionamento dela passo a passo, desde a conexão perdida, a sessão preservada em background, o usuário reconecta e o contexto 100% restaurado. No caso, aqui você irá abrir o terminal da Hostinger e ao digitar tmux, você terá como abrir o novo Cloud Code e daí você poderá estar realizando um pequeno primeiro teste. E após isto, você vai entrar dentro do seu aplicativo do Termius e fazer a desconexão da rede dentro do aplicativo em Connections, clicando em Cloud Code. E após isso, você irá voltar e terá que digitar dentro do seu telefone esse comando, que era no caso para restaurar a sua sessão. E depois que ao restaurar a sua sessão, você vai ter um problema com o screw do mouse. Aí nesse caso você vai ter que digitar esse primeiro comando, que este comando aqui, set-gmouseon, ele é o principal, que é o responsável por verificar a qualidade de screw do mouse. E depois você vai adicionar ao config do Tmux e aos seus arquivos sources. E após isso, iremos dar esse comando para iniciar uma chamada avião dentro do terminal da Hostinger. E você iniciará um novo projeto do Cloud Code. Após isso, aqui estamos mostrando como é que foram divididas as fases até o ponto do Tmux, que é a seção anexada e restaurada perfeitamente, que começou desde a conexão interrompida, a seção ativa e o processo seguro, onde o multiplexador Tmux foi o responsável por tudo isso. Esse é o stack completo do terminal Eterno. Termos no celular conectado via SSH ou VPS da Linux, protegido por 3 camadas de segurança, com o Tmux garantindo a persistência, e o Cloud Code rodando em cima de tudo isso. 5 camadas, zero dependência do seu hardware local. E aqui é mais ou menos a configuração, faça você mesmo, fazendo todo o processo passo a passo do que você deve fazer para ter funcionamento do Cloud Code direto de dentro do seu celular. E aqui estou mostrando, por último, o exemplo simplificado dos dois modos que nós apresentamos. Basta escolher o que você achar melhor, olhando de acordo com a sua comparação. A configuração do cloud remoto, ele é instantâneo, depende do laptop ligado e ele somente só pode ser realizado pelo aplicativo do cloud. E o segundo, que é o faça você mesmo, que é o terminal eterno, é feito de processo manual, através de uma VPS da Hostinger e a chave SSH, que seria do aplicativo do Termius. Só que a vantagem dele é que ele roda 24/7, devido a sua VPS na nuvem. E também por ter a sua chave de SSH mais o servidor Linux conectado, que no caso tem a persistência com Tmux, que faz o Cloud Code rodar mesmo sem conexão e tendo sua segurança reforçada devido
a segurança do repositório Fail2Ban, o firewall e o UFW e a autentificação exclusiva das chaves. Agora a resposta que você veio buscar. Qual deles vale a pena? Remote Control, setup em segundos gratuito, mas depende do seu laptop ligado e conectado. Se o laptop dormir ou a internet cair, a sessão morre. Ou a do terminal eterno. 10 minutos de setup, tem o custo mensal do VPS, mas fica disponível 24/7 de qualquer lugar. E sobrevive a quedas de conexão via Tmux. Mas a resposta definitiva é: use os dois. De manhã no home office, remote control para trabalhar no repositório local do Mac. Em trânsito, terminal eterno para rodar scripts de automação, web scraping ou deploys demorados em background. A maestria está em não escolher, está em saber qual usar em cada momento. Quando qualquer ferramenta puder ser acessada de qualquer aparelho em qualquer lugar, como é que vai ser o nosso escritório? Imagina poder executar qualquer projeto complexo no aeroporto, no sofá de casa ou do outro lado do mundo. Aquela ideia de ficar preso a uma mesa estão com os dias contados, mas isso é só o começo.